Quero cumprimentar a todos com uma boa noite. Quero cumprimentar a mesa, vice-presidente Paulo, secretário João, todos os vereadores presentes, os funcionários também que se faz presentes, funcionários da casa, e cumprimentar o público, os internautas também com uma boa noite. Para darmos início aos trabalhos, peço ao secretário que faça a leitura dos vereadores presentes. José de Oliveira Lima, Paulo Sérgio de Toledo Costa, João Bechara Neto, Erasto da Costa Rocha, Alcione de Amorim Gomes, Júlio César Ferreira de Magalhães, Renildo Nascimento Peçanha, Júlio César Carneiro, Antônio Carlos Elvésio, Lenildo Henriques e Lucimar Alves Soares. Havendo quórum regimental, declaro em nome de Deus aberta a presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da palavra de Deus. Palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 1 em diante, que diz como texto: a cura do servo de um centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar a seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhes alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Peço ao secretário que faça a leitura do material de expediente. Nessa oportunidade, cumprimento a mesa diretora, na pessoa do nosso ilustre presidente José Lima, nosso vice-presidente Paulinho, os nossos companheiros vereadores de labuta, de trabalho, aos nossos ouvintes que estão aqui presentes, que são assistentes de gabinete, servidores da casa, aqueles que estão nos assistindo, pela internet, estão nos assistindo online, a sessão dessa noite. Antes de adentrar ao assunto da pauta, as ordens que temos na pauta, gostaria de comunicar aos senhores vereadores e convidá-los, diante do requerimento do presidente da Agenda 21, do Fórum da Agenda 21 em Itapemirim. Ele pediu a tribuna livre, já utilizou, conforme regimento interno da casa, mas também pediu uma reunião com os 11 vereadores. E essa reunião, gostaria de convidar os senhores, já fiz contato como secretário da mesa com o senhor Zé Carlos, e essa reunião está marcando para quinta-feira, depois do feriado. Não sei se vai dar para a maioria dos senhores, mas os senhores podem se manifestar. Seria quinta-feira, a partir de 4 da tarde. Confirmou presença, o senhor José Carlos confirmou a presença de mais ou menos 10 pessoas, que eu falei com ele, não mais do que isso, aqui no plenário, entre pessoas do ramo empresarial, comercial, religiosa, da área religiosa e também de associação. Então são 10 pessoas que nós vamos recepcionar aqui na quinta-feira, depois de amanhã, para reunir e tratar de assuntos relacionados à agenda, a reunião com a Agenda 21. Que pelo que nós já conhecemos, Paulo? Nós já estamos aqui há mais tempo, o Lenildo também já presenciou eles aqui. São com certeza assuntos relacionados
a estação de tratamento de esgoto, que é a ET, estação de tratamento de água e outros assuntos relacionados principalmente ao distrito lá de Itaipava, que é a região litoral nossa aqui, né, de Itapemirim, na qual nós temos 4 representantes com assento nessa Casa de Leis. Então é importante, não só os 4, mas os 11, se reunir com o pessoal do Fórum da Agenda 21, que tem um trabalho voltado para a sustentabilidade. Por isso que eles focam tanto a ET, que é o esgoto, e a água, porque tem a ver com a sustentabilidade ambiental, com as questões ambientais, que é muito discutida hoje, né, nesse mundo globalizado que a gente vive. Também gostaria, antes de entrar na pauta, de tornar público também a ata da 10ª sessão ordinária, que foi realizada no dia 6 de abril de 2021. A ata já foi lida e assinada por praticamente a maioria dos vereadores, e solicitar ao presidente que coloque sob apreciação do plenário a ata da 10ª sessão ordinária da Casa. A ata da 10ª sessão está em votação única. E apreciação também única, né? Apreciação e votação única. Quem aprova, permaneça como está. Aprovado. Agora nós vamos entrar na pauta da sessão. Vamos começar com a ordem 1, um ofício externo de autoria do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Itapemirim. É um convite para a apresentação de cálculo atuarial 2021, na data de 23 de abril de 2021. Ao excelentíssimo senhor José de Oliveira Lima, presidente do Legislativo Municipal, e aos nobres vereadores. Assunto: apresentação do cálculo atuarial 2021. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Itapemirim, por intermédio de sua diretoria executiva, convida Vossa Excelência e os nobres edis a participarem da apresentação do relatório de avaliação atuarial 2021, mês base dezembro de 2020, pelo atuário responsável, senhor Richard Tutzman, que ocorrerá no dia 23 de abril de 2021, às 10 horas, de forma virtual por meio do aplicativo Google Meet. Importante ressaltar que o relatório atuarial, já disponível no site do IPREVITA para consulta, reuniu informações relativas às características biodemográficas e administrativas da massa de segurados, associadas às demais informações de ordem financeira, administrativa e legislativa do regime próprio de previdência dos servidores de Itapemirim, com o objetivo de determinar o nível de contribuição dos segurados e do órgão empregador e da evolução provável das despesas e receitas previdenciárias. Os interessados em acompanhar a apresentação deverão solicitar o link de acesso ao IPREVITA através do e-mail iprevita@iprevita.com.br. Lembramos ainda que a plataforma suporta somente a participação de 100 pessoas por reunião, de modo que o acompanhamento será por ordem de entrada na sala virtual até o limite máximo. Certos de contarmos com a participação de todos, apresentamos nossas cordiais saudações. Respeitosamente, Wilson Marques Paz, diretor-presidente, Alexandre Roger Maciel Ribeiro, diretor administrativo e financeiro. José Carlos Rodrigues Coutinho, diretor previdenciário. Apenas um convite, informando a Câmara, se algum vereador tiver interesse em participar, será de forma virtual. Na ordem 2, nós temos uma indicação de número 44/2021, de autoria do nobre vereador Paulo Sérgio de Toledo Costa. Senhor presidente, caros edis, indico ao excelentíssimo Vinícius Santos Batista, secretário municipal de Serviços Públicos, após satisfeitas formalidades regimentais e ouvido e esclarecido plenário, que promova um mutirão de capinas e limpeza geral na localidade de Usina Paineiras, nesse município. Sala das Sessões, 13 de abril de 2021, Paulo Sérgio Toledo Costa,
vereador do PSDB. Justificativo: o vereador que abaixo subscreve solicita ao Executivo Municipal que, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, adote as medidas cabíveis para a limpeza das ruas e canteiros nas localidades de Paineiras, distrito de Rio Muqui, neste município. Com as chuvas dos últimos dias, o surgimento de matos e sujeira nas ruas vem gerando enormes transtornos aos moradores desta localidade da zona rural, razão pela qual solicitamos uma atenção especial a esta indicação. O local necessita de uma limpeza geral, pois em breve iniciará a safra da cana-de-açúcar e muitos munícipes estarão transitando por ruas nesse bairro nos próximos meses. Paulo Sérgio Toledo Costa, vereador do PSDB. Aproveitar essa indicação do vereador Paulinho, fazer um adendo para que, quando esse mutirão for atender a localidade de Paineiras, estender um pouquinho para a comunidade do Coqueiro, que é muito próxima ali, Paulo. E eu recebi uma moradora do Coqueiro recente na minha casa, ela clamando para que a prefeitura possa fazer roçada, capina, porque o mato nas margens do asfalto começou a deitar para o meio do asfalto. Então o mato tomou conta daquelas estradas ali que liga Paineiras a Coqueiro. E ela também, na ocasião, questionou, reclamou que, infelizmente, Paineiras e Coqueiro só é visto em período eleitoral. Essa foi a fala dela comigo. E, pelo que a gente presencia a rotina, tem fundamento. Então a gente pede que, quando esse mutirão for ser feito lá, a pedido do vereador Paulo, através da indicação, que contemple também a comunidade de Coqueiro, que é muito próximo ali, e geralmente são duas comunidades que são muito abandonadas pelo poder público. Ordem 3, a indicação 45/2021, de autoria do nobre vereador Alcione de Amorim Gomes. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao excelentíssimo prefeito municipal Tiago Peçanha Lopes, para que, através da Secretaria de Obras e Urbanismo, desenvolva estudos e elaboração de projeto de saneamento básico, a fim de construção de uma rede de esgoto na localidade de Palmital, neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 13 de abril de 2021. Justificativa: a presente indicação visa atender a uma antiga reivindicação dos moradores da referida localidade, pois os mesmos têm sofrido muito com a falta de uma rede de tubulação que transporta o esgoto para as estações de tratamento, e se lamentando há anos, uma vez que as fossas existentes transbordam com frequência, causando um grande transtorno. Vale ressaltar que o esgoto a céu aberto traz uma série de riscos à saúde e um odor indesejável exalado, atingindo a todos desta comunidade. A realização da referida benfeitoria evitará enfermidades e trará melhoria na qualidade de vida destes munícipes. Assim sendo, esperamos que o prefeito municipal acate esta propositura, cujo objetivo é de extrema relevância, e solicita aos nobres edis apoio à presente indicação. Alcione de Amorim Gomes, vereador do PP. Aproveitar essa indicação, fazer um adendo aqui também, porque na maioria das localidades de interior, pelo menos aquelas que têm uma aglomeração maior de casas, a grande maioria tem a rede de esgoto, mas não tem a estação elevatória, o tratamento desse esgoto. Então o esgoto ele é canalizado, mas infelizmente é jogado no córrego próximo, que no caso de Palmital é num córrego nos fundos da escola. Então aquilo ali incomoda muito os moradores e precisa fazer uma estação de tratamento do esgoto, porque canaliza o esgoto, lança na estação esse esgoto é tratado e volta para o córrego, para o afluente tratado, o resíduo tratado. Então é um adendo à indicação importante, porque realmente incomoda muito os moradores. Na ordem 4, a indicação 46/2021, de autoria do vereador Erasto da Costa Rocha. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao prefeito municipal Tiago Peçanha Lopes
que empreende esforços junto à Secretaria Municipal de Defesa Social, a fim da implantação de uma câmera de vídeo monitoramento na rodovia S-490, que é a rodovia Safra Marataízes, entrada da localidade Brejo Grande do Norte, neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 16 de abril de 2021. Justificativo. A presente propositura trata-se de uma ação de interesse popular, pois ajudará a coibir as ações criminosas, com monitoramento por vídeo e registrará uma redução significativa dos índices de violência. Visa proporcionar mais segurança aos moradores da comunidade de Brejo Grande do Norte, que utilizam o transporte público e aguardam no local que dispõe de um ponto de ônibus com abrigo. Local esse que vem sofrendo muitos assaltos. E o sistema de vídeo monitoramento é apontado como grande aliado no combate à criminalidade. Assim sendo, solicito o apoio dos nobres pares para a presente proposição, a fim de prestar segurança aos munícipes da localidade supracitada. Erasto da Costa Rocha, vereador do PDT. Segue anexo à indicação uma foto de uma visão geral da entrada da comunidade de Brejo Grande do Norte via rodovia Safra Marataízes, ponto de ônibus do local. Realmente é um ponto que fica isolado, que em determinados períodos do dia, quem aguarda o transporte coletivo fica vulnerável a assaltos e à violência. E tem uma imagem também do Google Earth aérea, né, de vista de cima, desse ponto crucial para a instalação da câmera de vídeo monitoramento. Indicação número 47/2021, também de autoria do vereador Erasto da Costa Rocha. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao prefeito municipal Tiago Peçanha Lopes que empreenda esforços junto à Secretaria de Obras e Urbanismo a fim de viabilizar o asfaltamento da via rural que se inicia na rodovia ES-490, próxima à localidade de Córrego do Ouro, e termina próxima à Congregação Batista na localidade de Cacheta, ligando a ES-490, que é a rodovia Safra Marataízes, a ES-162, que liga a BR-101 a Presidente Kennedy. Então, é uma rodovia que vai interligar, é uma pavimentação asfáltica que interliga duas rodovias estaduais. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 16 de abril de 2021. Justificativa. A presente propositura visa melhorar a trafegabilidade e tem por finalidade escoar as produções agrícolas e pecuárias da região, com aproximadamente 8 quilômetros de asfaltamento. O trajeto dispõe de 2 morros que, no período chuvoso, ficam inviáveis de trafegabilidade, haja vista não ser possível a passagem de veículos devido à má condição da estrada, que se torna escorregadia e instável. Vale ressaltar ainda que, durante os períodos de chuva, os ônibus e vans não conseguem fazer o transporte dos alunos da rede municipal e estadual de ensino, bem como a única linha de ônibus intermunicipal, que atende a população, fica impedida de transitar devido à péssima estrutura da via rural. A indicação faz jus a uma das urgências que precisam ser sanadas nesse município, considerando os inconvenientes causados aos moradores e produtores rurais, que têm o seu direito de ir e vir reduzido, acarretando prejuízos financeiros e pessoais. Assim sendo, solicito aos ilustres pares apoio à presente indicação, cujo objetivo representa os interesses dos moradores e produtores rurais desta localidade. Erasto da Costa Rocha, vereador do PDT. Segue anexo à indicação 2 fotos com a visão mais geral da estrada, de alguns trechos da estrada, e uma foto em Google Earth, uma imagem aérea do referido trecho. Indicação número 48/2021, de autoria do nobre vereador Lenildo Henriques. Senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao excelentíssimo prefeito municipal Tiago Peçanha Lopes que empreende esforços junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, em conjunto com a Secretaria de Esportes e Lazer, para que viabilize estudos e elaboração de projeto, para que viabilize a reforma geral do campo de futebol Antônio Valentim, antigo Botafoguinho, em Brejo Grande do Norte, neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, aos 16 de abril de 2021. Justificativa. A referida propositura visa atender a uma antiga reivindicação dos moradores das comunidades Brejo Grande do Norte,
já proposta por diversas indicações dos anos anteriores por este edil. Tal reforma deste local supracitado será de grande valia para estes munícipes, pois contribuirá para a prática desportiva do futebol e outras atividades físicas que seriam realizadas neste espaço, haja vista que há somente este local disponível para tais práticas. Faz-se necessário que esta obra englobe a reforma de vestuários, arquibancadas, telas de proteção, que são os alambrados, implantação de iluminação adequada, bem como calçamento em torno do campo de futebol Antônio Valentim. Sem mais, esperamos que o excelentíssimo senhor prefeito acate nossa indicação, proporcionando a realização desta benfeitoria em prol desta comunidade. E solicitamos apoio dos nobres edis para a presente e relevante proposição. Lenildo Henriques, vereador do PDT. Ordem 7, projeto de lei número 10/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Ofício do Gabinete do Prefeito, ao excelentíssimo senhor José de Oliveira Lima, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, através deste encaminho a vossa senhoria, projeto de lei anexo, no qual se pretende realizar a reestruturação do Conselho Municipal do Fundeb, em plena consonância ao que dispõe o artigo 212-A da Constituição da República Federativa do Brasil e a recém-promulgada Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Sem mais para o momento, reitero manifestos de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, Tiago Peçanha Lopes, prefeito de Itapemirim. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, nobilíssimos vereadores. A imperiosidade do presente projeto de lei decorre inicialmente da alteração constitucional republicana oriunda da emenda número 108, de 26 de agosto de 2020, que inseriu no arcabouço normativo de nossa Cártula Mor o artigo 212-A, tratando do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, em verbis. Artigo 212-A. Os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. Inciso 1º. A distribuição dos recursos a distribuição dos recursos é de responsabilidades a distribuição dos recursos de responsabilidades entre o Distrito Federal, os estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, Fundeb, de natureza contábil. Inciso 2º. Os fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo serão constituídos por 20% dos recursos a que se referem os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 155, o inciso 2º do caput do artigo 157, os incisos 2º, 3º e 4º do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso 1º e o inciso 2º do caput do artigo 159 desta Constituição. Inciso 3º. Os recursos referidos no inciso 2º do caput desse artigo serão distribuídos entre cada estado e seus municípios proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 dessa Constituição, observadas as ponderações referidas na linha A do inciso 10º do caput e no parágrafo 2º desse artigo. Inciso 4º. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2º do caput desse artigo. Inciso 5º. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% do total de recursos a que se refere o inciso 2º do caput desse artigo, distribuída da seguinte forma: A. 10 pontos percentuais no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, sem perca que o valor anula por aluno, nos termos do inciso 3º do caput desse artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. B.
no mínimo 10,5% em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno, referido no inciso 6º do caput desse artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. C. 2,5 pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem a evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e melhoria da aprendizagem, com redução às desigualdades, nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Inciso 6º. O valor anual total por aluno será calculado na forma da lei de que trata o inciso 10º do caput desse artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2º do caput desse artigo, acrescidos de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no parágrafo 1º e consideradas as matrículas nos termos do inciso 3º do caput desse artigo. Inciso 7º. Os recursos de que tratam os incisos 2º e 4º do caput desse artigo serão aplicados pelos estados e pelos municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição. Inciso 8º. A vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, estabelecido no artigo 212 desta Constituição, suportará, no máximo, 30% da complementação da União, considerados para os fins deste inciso, os valores previstos no inciso 5º do caput desse artigo. Inciso 9º. O disposto no caput do artigo 160 desta Constituição aplica-se aos recursos referidos nos incisos 2º e 4º do caput desse artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. Inciso 10º. A lei disporá, observadas as garantias estabelecidas nos incisos 1º, 2º, 3º e 4º do caput e no parágrafo 1º do artigo 208, e as metas pertinentes do Plano Nacional de Educação, nos termos previstos no artigo 214 desta Constituição, sobre a organização dos fundos referidos no inciso 1º do caput desse artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observadas as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia da sua qualidade. B. A forma de cálculo do valor anual total por aluno decorrente do inciso 3º do caput desse artigo e do valor anual total por aluno referido ao inciso 6º do caput desse artigo. C. A forma de cálculo para a distribuição prevista na linha C do inciso 5º do caput desse artigo. D. A transparência, monitoramento, fiscalização e controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso 1º do caput desse artigo, assegurada a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação. E. O conteúdo e a periodicidade da avaliação por parte do órgão responsável, dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. Letrinha desse tamanhozinho, por isso que dificulta a leitura. Inciso 11º. Proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 1º do caput desse artigo, excluídos os recursos de que trata a linha C do inciso 5º do caput desse artigo, será destinado ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, observado em relação aos recursos previstos na linha B do inciso 5º do caput desse artigo, o percentual mínimo de 15% para despesas de capital. Inciso 12º. Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública. Inciso 13º. A utilização dos recursos a que se refere o parágrafo 5º do artigo 212 dessa Constituição, por complementação da União ao Fundeb, referido no inciso 5º do caput desse artigo, é vedada. Parágrafo 1º. O cálculo do valor anual total por aluno, referido no inciso do caput desse artigo, deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2º do caput desse artigo, pelo menos as seguintes disponibilidades. 1.
receitas dos estados, do Distrito Federal e de municípios vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, integrantes dos fundos referidos no inciso 1º do caput desse artigo. 2. Cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário e educação de que trata o parágrafo 6º do artigo 212 dessa Constituição. 3. Complementação da União transferida a estados, ao Distrito Federal e a municípios, nos termos da linha A do inciso 5º do caput desse artigo. Parágrafo 2º. Além das ponderações previstas na linha A do inciso 10º do caput desse artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Parágrafo 3º. Será destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais a que se refere a linha B do inciso 5º do caput deste artigo nos termos da lei. Neste SPEC, conforme resta disposto no artigo 34 da Lei Federal, está com a numeração errada aqui. Então, neste SPEC, conforme resta disposto no artigo 34 da Lei Federal, eu vou ter que subir aqui para ver o número da lei, 14.113, de 25 de dezembro de 2010, todas as esferas de governo devem instituir conselho para acompanhamento e controle social do Fundeb, razão justificadora do presente projeto de lei, que visa, a tempo e forma, adequar o ordenamento municipal à cadeia normativa estruturada disposta nas legislações supra, atualizando a organização, funcionamento e a instrumentalização dos procedimentos disponibilizados para o órgão colegiado acima indicado. Ad argumentam tantum, é um termo jurídico, né? Tá até em negrito aqui. Tem-se que o ordenamento federal estabeleceu, dentre outros, que o Conselho do Fundeb deverá ser integrado por pelo menos 2 representantes de pais dos alunos, ora tratados como responsáveis ante a nova roupagem dada pela estrutura social brasileira em relação à conceituação de família. Destaca-se que, rotina e matéria, o presente projeto de lei deve encontrar guarida entre as responsabilidades inerentes aos poderes públicos do município, pelo que o governo municipal, ao não se furtar de sua competência, propõe o presente instrumento visando atender às demandas da legislação federal em vigor. Por todas as razões apresentadas, considerando-se a extrema importância da matéria, espera-se que o presente projeto de lei seja apreciado e aprovado por todos os competentes vereadores que integram essa nobilíssima Casa de Leis. Tiago Peçanha Lopes, prefeito de Itapemirim. Essa é a mensagem. Agora vamos entrar no projeto. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS-Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da outras providências. O prefeito do município de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º, das disposições preliminares. Artigo 1º. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção, Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do município de Itapemirim, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, fica reestruturado de acordo com as disposições desta lei. Artigo 2º. O referido Conselho tem por finalidade proceder o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo com organização e ação independentes e em harmonia com os órgãos da administração pública municipal. Capítulo 2 da composição. Artigo 3º. O Conselho a que se refere ao artigo 1º é constituído por 15 membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminadas. Inciso 1º. 2 representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos um deles da Secretaria Municipal de Educação. Inciso 2º. 1 representante dos professores da Educação Básica Pública do município.
Inciso terceiro, um representante dos diretores das escolas básicas públicas do município. Inciso quarto, um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas do município. Inciso quinto, 2 representantes dos pais responsáveis de alunos da educação básica pública do município. Sexto, 2 representantes dos estudantes da educação básica pública do município, devendo um deles ser indicado pela entidade de estudantes secundaristas. Sétimo, um representante do Conselho Municipal de Educação. Oitavo, um representante do Conselho Tutelar, previsto na Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, indicado por seus pares. Nono, 2 representantes de organizações da sociedade civil. Décimo, um representante das escolas do campo. E o 11º, um representante das escolas quilombolas. Parágrafo 1º. Os membros titulares que serão indicados pelo conjunto dos estabelecimentos farão um processo eletivo organizado para escolha do presidente. Parágrafo 2º. A indicação referida no caput desse artigo para os mandatos posteriores ao primeiro deverá ocorrer até 20 dias antes do término do mandato vigente, para a nomeação dos conselheiros que atuarão no mandato seguinte. Parágrafo 3º. Os conselheiros de que trata o caput desse artigo deverão guardar vínculo formal com os segmentos que representam, devendo esta condição constituir-se como pré-requisito a participação no processo eletivo previsto no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. São impedidos de integrar o Conselho do Fundeb. Inciso 1º. Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins até 3º grau do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais. Inciso 2º. Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do Fundeb, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau desses profissionais. Inciso 3º. Estudantes que não sejam emancipados. E 4º, pais de alunos que, a linha A, exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito do Poder Executivo Municipal. A linha B, prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal. Parágrafo 5º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. Parágrafo 6º. O presidente do Conselho será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do governo gestor dos recursos do fundo no âmbito do município. Parágrafo 7º. As organizações da sociedade civil que se refere a esse artigo são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. Desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho. Devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 ano, contado da data de publicação do edital. Desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. Não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratados da administração da localidade a título oneroso. Artigo 4º. O suplente substituirá o titular do Conselho do Fundeb nos casos de afastamentos temporários ou eventuais deste, e assim sua vaga temporariamente, até que seja nomeado outro titular, nas hipóteses de afastamento definitivo decorrente de, primeiro, desligamento por motivos particulares. Segundo, rompimento do vínculo de que trata o parágrafo 3º do artigo 3º. Inciso 3º, situação de impedimento previsto no parágrafo 4º do artigo 3º. Parágrafo 1º, na hipótese em que o conselheiro tutelar e ou suplente incorrerem na situação de afastamento definitivo descrito no artigo 4º, a instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novos representantes do Conselho do Fundeb. Artigo 5º. O mandato dos membros do Conselho será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. Parágrafo 1º. O primeiro mandato dos membros do Conselho terá validade até a data de 31 de dezembro de 2022, sendo um mandato para regularização de nova lei. Parágrafo 2º. A partir do dia 1º de janeiro de 2023, o mandato será de 4 anos, sendo vedada a reeleição. Capítulo 3º.
das competências do Conselho do Fundeb. Artigo 6º. Compete ao Conselho do Fundeb acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do fundo. Segundo, supervisionar a realização do censo escolar e a elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundeb. Terceiro, examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do fundo. Quarto, emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do fundo, que deverão ser disponibilizados mensalmente pelo Poder Executivo Municipal. Quinto, aos conselhos incumbem também acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PENAT, e do Programa de Apoio aos Sistemas para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, PEJA, e ainda receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos, encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. E sexto, outras atribuições que a legislação específica eventualmente estabeleça. Parágrafo único. O parecer de que trata o inciso 4º deste artigo deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal em até 30 dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado. Capítulo 4 das disposições finais. Artigo 7º. O Conselho do Fundeb terá um presidente, ambos eleitos por seus pares. Parágrafo único. Estão impedidos de ocupar a presidência e a vice-presidência os conselhos designados nos termos do artigo 3º, a linha A desta lei. Artigo 8º. Na hipótese em que o membro que ocupa a função do presidente do Conselho do Fundeb incorrer na situação de afastamento definitivo previsto no artigo 3º, a presidência será ocupada pelo vice-presidente. Artigo 9º. No prazo máximo de 30 dias após a instalação do Conselho do Fundeb, deverão ser aprovados no regimento interno que viabilize seu funcionamento. Artigo 10º. As reuniões extraordinárias do Conselho do Fundeb serão realizadas trimestralmente com a presença da maioria de seus membros e extraordinariamente quando convocados pelo presidente ou mediante solicitação por escrito de pelo menos 1/3 dos membros efetivos. Parágrafo único. As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto da qualidade, nos casos em que o julgamento depender de desempate. Artigo 11. O Conselho do Fundeb atuará com autonomia em suas decisões, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal. Artigo 12. A atuação dos membros do Conselho do Fundeb não será remunerada, é considerada atividade de relevância social, assegurada a isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações, e veda, quando os conselheiros forem representantes de professores, diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato. Exoneração de ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. Atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do Conselho. Afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para qual tenha sido designado. Quinto, veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do Conselho no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. Artigo 13. O Conselho do Fundeb não contará com estrutura administrativa própria, devendo o município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas, a execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à sua criação e composição. Parágrafo único. A Prefeitura Municipal deverá ceder ao Conselho do Fundeb um servidor do quadro efetivo municipal para atuar como secretário executivo do Conselho. Artigo 14. O Conselho do Fundeb poderá, sempre que julgar conveniente, primeiro, apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do fundo, dando ampla transferência ao documento em sítio da internet. Na verdade está errado, é transparência. Segundo, por decisão da maioria de seus membros, convocar o secretário municipal de educação ou servidor equivalente
para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Terceiro, requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 dias, referentes a licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com o recurso do fundo, folhas de pagamento dos profissionais da educação, aos quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados. Terceiro, documentos referentes a convênio do Poder Executivo com as instituições comunitárias, confeccionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, que são contempladas com o recurso do Fundeb. E D, outros documentos necessários ao desempenho de suas funções. Quarto, realizar visitas e inspetorias em loco para verificar o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recurso do fundo, a adequação do serviço de transporte escolar e a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recurso do fundo. Artigo 15. O município disponibilizará em sítio na internet informações atualizadas sobre a composição e funcionamento do conselho de que trata esta lei, incluídos nome dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam, correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho, atas de reuniões, relatórios e pareceres e outros documentos produzidos pelo conselho. Artigo 16. Durante o prazo previsto no parágrafo 3º do artigo 3º, os representantes dos segmentos indicados para o mandato subsequente do conselho deverão se reunir com os membros do conselho do Fundeb, cujo mandato está se encerrando, para transferência de documentos e informações de interesse do conselho. Artigo 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 9 de abril de 2021. Tiago Peçanha Lopes, prefeito de Itapemirim. Com todo o respeito a quem preparou esse projeto, está confuso para entender, muito difícil. Eu acho que os senhores que observaram a leitura, não está fácil de entender isso aqui não. Está muito confuso, muita citação de leis errada aqui. Eu acho que o mais prudente era refazer isso aqui com cautela, filtrar isso aqui, porque está da forma que está aqui, corre risco da gente aprovar e ter que mandar para cá de novo para ajeitar. Porque, realmente, com todo respeito a quem redigiu, mas o negócio que está meio complicado. Por último, projeto de lei número 11/2021, projeto de minha autoria, autor o vereador João Bichara Neto, acrescenta parágrafos ao artigo 1º da Lei 2.752, de 6 de dezembro de 2013, que autoriza a Procuradoria-Geral do Município, a PGM, a efetuar o protesto de título executivo judicial de quantia certa, de certidão de dívida ativa do município, como também autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o registro de devedores em entidades que prestem serviço de proteção ao crédito e ou promovam cadastros de devedores inadimplentes e da outras providências. O prefeito municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições que lhe confere a lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal 2.752, de 6 de dezembro de 2013, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos 4º, 5º e 6º. Parágrafo 4º. As certidões de dívida ativa, CDAs, somente serão encaminhadas para protesto junto ao cartório de protesto de títulos e documentos após esgotadas as possibilidades de recebimento amigável do crédito tributário, mediante 2 notificações administrativas, pessoal e diretamente, ao responsável pelo pagamento do tributo. Parágrafo 5º. Nenhuma certidão de dívida ativa será levada a protesto antes de completado 2 anos do vencimento do respectivo crédito tributário e cumprido o preceito do parágrafo 4º do artigo 1º desta lei. Parágrafo 6º. Fica vedado, ou seja, fica proibido o ajuizamento de execução fiscal sem que tenha ocorrido o cumprimento dos preceitos contidos nos parágrafos 4º e 5º
do artigo 1º desta lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 16 de abril de 2021. João Bechara Neto, vereador do PSB. Justificativa. Senhor presidente, nobres pares, com os cordiais cumprimentos, encaminho o presente projeto de lei que acrescenta os parágrafos 4º, 5º e 6º ao artigo 1º da Lei Municipal 2.752, de 6 de dezembro de 2013, e dá outras providências. Caros edis, não se justifica a avalanche de certidões de dívida ativa enviadas para protesto extrajudicial, como vem ocorrendo em nosso município em pleno estado de pandemia, enfrentado pela região e país em decorrência do novo coronavírus, prejudicando e dificultando a vida de muitos proprietários e chefes de família, uma vez que, quando protestado, é acrescido de custas, muitas das vezes de maior valor que o próprio débito, gerando negativação do contribuinte junto ao Serasa e outros órgãos de proteção ao crédito. A administração municipal possui um quantitativo de pessoal satisfatório para fazer cumprir esta lei, oferecendo mais oportunidade para o contribuinte que tem seus débitos, sem passar pelo constrangimento e vergonha de terem seus nomes protestados. O município nada tem a perder, pelo contrário, a prescrição do crédito de natureza tributária se opera em 5 anos, portanto, não há motivos para tal premência. Sendo assim, conto com o apoio dos meus pares no sentido de aprovar a presente propositura, que se apresenta por sua relevância. Cordialmente, João Bechara Neto, vereador do PSB. Senhor presidente, essa é a pauta. Antes de passar a palavra para Vossa Excelência, gostaria de relembrar novamente a reunião de quinta-feira, a partir de 4 da tarde, com o pessoal do Fórum da Agenda 21, onde é importante a presença dos 11 vereadores, que nós vamos estar recepcionando 10 pessoas que fazem parte dessa agenda do Fórum 21, para tratar de assunto de relevância, principalmente lá para o distrito de Itaipava. Então é importante a presença dos 11. É isso, presidente. Queremos também estar convidando, e até falando sobre o convite, primeiramente, que foi feito à secretária de Saúde. E... Senhor presidente, rapidamente, porque eu abri aqui agora, com relação ao convite feito pelo nobre vereador Renildo, a secretária de Saúde, a senhora Elisa, foi encaminhado por e-mail o ofício, né, de forma eletrônica, e ela respondeu esse ofício na data de hoje, às 4h49. Prezados vereadores do município de Itapemirim, eu, Elisa Barreto dos Santos Darós, secretária de Saúde deste município, venho através deste justificar vossas senhorias que infelizmente não poderei comparecer à sessão ordinária de 20 de abril de 2021, às 18 horas no plenário deste Poder Legislativo. Estive presente neste município com o intuito de comparecimento na presente. Entretanto, sou filha única e minha mãe idosa, aos seus 79 anos, passará por uma consulta de urgência devido ao fato de que ela se encontra impossibilitada por problemas de saúde, não podendo comparecer sozinha ao atendimento médico. Peço desculpas pela intercorrência e por qualquer inconveniente que tenha causado e me coloco à disposição para um futuro momento oportuno. Atenciosamente, Elisa Barreto dos Santos Darós, secretária de Saúde de Itapemirim, justificando a ausência na sessão de hoje. E nós vamos refazer o convite para a próxima sessão. A secretária está, vereador? E convidando também, antes de terminarmos a sessão, convidando a todos os vereadores para que sexta-feira, dia 30 de abril, todos nós estarmos fazendo umas visitas às repartições públicas do município. E nós vamos definir, por exemplo, nós vamos definir o horário e local de visita na próxima semana. E estão todos convidados, não é que é obrigado aí, mas nós, por que isso? A própria população está também nos cobrando que a gente faça isso. Está fazendo a visita às repartições públicas, secretarias, departamentos, tá? E está informando a população, né? Porque o nosso papel aqui é de legislar, fiscalizar e reivindicar. Então, nada nem contra e nem a favor
mas dando essa resposta também à população, que a gente vai estar acompanhando, e todos nós, né, fomos eleitos para isso. Então, contamos com todos, e na próxima semana a gente define o horário que a gente estará fazendo essas visitas. Senhor presidente, é muito boa a colocação de Vossa Excelência, convidar os companheiros vereadores para começar a visitar as repartições públicas. Eu só me preocupo com uma situação. A partir do momento que você convoca, os vereadores convida, né, para fazer essas visitas nas repartições públicas, postos de saúde, principalmente a questão da saúde está muito questionada no município. Eu acho importante começar a visitar as repartições da área da saúde, hospital e tudo mais, mas se for fazer o aviso prévio da onde nós, vereadores, vamos visitar, né, em conjunto, eles vão preparar tudo bonitinho. Eles vão arrumar a casa, tudo bonitinho, para a gente chegar lá e encontrar tudo bonito. Então, eu acho que esse tipo de visita tem que pegar de supetão. Tem que chegar e entrar e pedir, falar, nós estamos aqui para visitar, porque se avisar, eles vão arrumar e a gente vai ter a impressão de que está tudo daquele jeito durante o mês todo, durante todos os dias. Na verdade, se avisar, eles vão arrumar para receber a gente tem a impressão de que está tudo correndo bem. Então, essa é a preocupação que eu tenho. Agora, a ideia é louvável, a gente visitar a repartição pública e ver o que está faltando, o que a gente tem que reivindicar, até mesmo para a gente poder aperfeiçoar as nossas indicações. Realmente, se for avisar, um exemplo, sexta-feira nós vamos lá no Hospital Menino Jesus. Se falar, sexta-feira vai estar tudo bonitinho. Justamente. Agora, se chegar de supetão, vai pegar muita coisa fora do lugar. Então, é essa a observação que eu faço. Pela ordem, senhor presidente, eu entendo a preocupação de João, acredito que as coisas acontecem assim mesmo, mas eu acredito que nós podemos perder a viagem, se a gente... Porque quem vai dar a informação melhor para a gente lá vai ser a pessoa responsável. Nós não precisamos falar o tema, né, João? Se você não falar o tema, aí a pessoa talvez não se prepara, mas nós precisamos, às vezes, avisar pelo fato de nós chegar e a pessoa responsável, a qual vai nos atender, ela esteja lá. Senão a gente pode perder esse dia de visita. Fala assim, fulano, estamos aparecendo aí. Mas as reivindicações, cada um escreve no seu papel, não fala qual que não fala qual que é o tema, né? Então, eu entendo o que o João está falando. Obrigado, senhor presidente. Vereadores, não, isso é bacana, e cada um vai trazer a sua sugestão. Vai ter vereador que queira visitar um departamento, uma secretaria, começar por algum distrito, entendeu? Ou sede. Isso a gente vai estar conversando, isso é como um acordo, tá? Mas é uma resposta também à sociedade, né, que espera isso da gente. Mas nada assim também de atrapalhar nada não, pelo contrário, é para ajudar a funcionar. Agradecer a presença, né, realmente de todos, a participação, agradecer também ao nosso público, né, os internautas, e dizer que, embora nós estamos vivendo um momento, né, de pandemia, mas as coisas não podem parar, né? Então, ainda mais a fiscalização com relação à questão da saúde, né? Nós estamos agora, hoje estaríamos, né, ouvindo aqui, convidamos a secretária, ela não pôde aparecer, né? A gente respeita isso aí e entende, mas acredito que na próxima sessão ela vai estar presente, e dizer que a sociedade espera isso, né? Que a gente acompanhe, principalmente essa questão da saúde, por exemplo. A gente está vendo algumas demandas que a sociedade nos cobra, que a sociedade não tem acesso, então nós somos responsáveis por passar essas informações. Eu tive até o último domingo, eu fui buscar um paciente no Hospital Menino Jesus, e lá eu conversava com alguns companheiros que lá se encontravam, sobre aquelas situações lá, das UTIs que foram colocadas lá. E aquilo ali, para a Covid, a população, por exemplo, estão vivendo lá meio amedrontados, porque nada contra a se ter a UTI, mas ficamos com
um hospital que é materno, né? Materno-infantil, e com a Covid. Nós temos o hospital evangélico, né? Litoral Sul, também que atende com UTI Covid. Então, e as pessoas nos abordam nesse sentido. Nada contra, aqui nós temos o vereador Júlio, que conhece mais de saúde do que o Zé Lima, do que, acho que até nós todos, mas são coisas que, assim, a gente precisava ter uma explicação por que isso, né? Então, mas que a gente queira e quer que a coisa funcione da melhor maneira possível. A gente não está aqui dizendo nenhum que é expert no problema, que é. Mas a gente ouve a população e se coloca também no lugar da população. Porque, de repente, você vai para lá com, né, uma gestante, sem nenhum problema, sai com Covid. Então, são coisas que... Mas que a gente pede a Deus, que a gente tenha os entendimentos, que a população e os responsáveis também tenham o entendimento e tomem as decisões corretas para o nosso povo. Mas, se Deus quiser, com certeza, as coisas vão estar acontecendo melhor. Agradecer aos nossos internautas, né, ao nosso público que estão nos acompanhando, dizer que a gente vai estar, se Deus quiser, dando a resposta da altura. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos e até a próxima.